As ideologias do século XIX. O século XIX foi um período de intensas transformações ideológicas, marcado pelo surgimento e consolidação de várias correntes de pensamento. Esses pensamentos moldaram a política, a economia e a sociedade. Essas ideologias refletiam as mudanças trazidas pela Revolução Industrial, as revoluções políticas e as respostas às questões sociais e econômicas emergentes. Vamos conhecer algumas dessas ideologias? A primeira ideologia é o liberalismo. O liberalismo tem as suas origens no iluminismo e, claro, na Revolução Francesa. Seus princípios são a valorização da liberdade individual, o governo limitado, direitos civis, liberdade de expressão e livre mercado. Esse pensamento influenciou movimentos de independência, democracias representativas e a economia de mercado. Nesse mesmo contexto, nós vamos ter o conservadorismo, que é uma reação às mudanças rápidas e às revoluções, especialmente a francesa. Dentro dos princípios do conservadorismo estão a enfatização na tradição, a ordem social, a hierarquia e a continuidade. Ainda no século XIX, nós vamos ter o nacionalismo, que é fortalecido pelas revoluções e pela disseminação de ideias democráticas. O nacionalismo enfatiza a identidade nacional, a soberania, a cultura e interesses comuns de um povo. Essa ideologia influenciou a formação dos Estados-nação e movimentos de independência. Nós vamos ter também o anarquismo, que é uma filosofia política e social que surge como parte das respostas ao capitalismo industrial e ao autoritarismo estatal. É uma ideologia que defende a abolição do Estado e de todas as formas de governo e autoridade imposta, propondo em seu lugar uma sociedade baseada na cooperação voluntária, na ajuda mútua e na igualdade. Dentre os princípios fundamentais do anarquismo estão o antiestatismo, a autogestão e autonomia, a igualdade e liberdade e a cooperação e ajuda mútua. Uma das grandes figuras que representam o anarquismo é Mikhail Bakunin, considerado um dos fundadores do anarquismo, foi um crítico ferrenho do Estado e da autoridade e um defensor da revolução social. Dentro do século XIX, nós vamos ter também o socialismo, que é uma ideologia política, social e econômica que surgiu no contexto das transformações trazidas pela Revolução Industrial e pelas desigualdades sociais do século XIX. Ele abrange várias teorias e práticas que visam a reorganização da sociedade para eliminar as desigualdades e promover a distribuição equitativa de recursos e poder. Dentre os seus princípios fundamentais estão a propriedade coletiva, a igualdade social e econômica, o planejamento econômico e o bem-estar social. Dentro do socialismo existem pelo menos três vertentes: o socialismo marxista, que é baseado nas ideias de Karl Marx e Engels, focado na luta de classes e na revolução proletária, como um meio de estabelecer uma sociedade sem classe e sem Estado. No socialismo democrático, nós vamos ter a busca e os objetivos socialistas, principalmente através de meios democráticos e reformas graduais, em vez de revolução. E, por fim, existe o socialismo utópico, que é usado para descrever as primeiras expressões do socialismo no século XIX, que enfatizavam ideias e comunidades experimentais. Figuras importantes do socialismo estão o Karl Marx, Engels, Vladimir Lenin, que é o líder da Revolução Russa em 1917 e que adaptou as teorias marxistas à realidade russa, resultando no que ficou conhecido como leninismo. O socialismo continua sendo uma força influente na política mundial, adaptando-se e evoluindo em resposta aos novos desafios econômicos e sociais. Nesse mesmo contexto, nós podemos definir aqui o imperialismo, que é ligado ao nacionalismo e ao capitalismo industrial, tem como justificativa a expansão territorial e o domínio de nações poderosas sobre outras, consideradas inferiores, e o impacto do imperialismo está relacionado à colonização de vastas áreas na Ásia, África e também na América. E esse foi um pequeno resumo sobre as principais ideologias do século XIX. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.